Esta exposição, o Titanic, a reconstrução, é uma grande exposição internacional baseada no navio Titanic e na sua história, que o exploratório conhecia do mercado internacional de exposições e que sempre lhe suscitou muito interesse, porque trata de uma das principais obras, das principais construções em termos tecnológicos do princípio do século XX e que representava o máximo da tecnologia e transmitia aquela ideia de que o homem era capaz de fazer obras indestrutíveis. Portanto, essa história, com o seu dramatismo e com até o romantismo que toda a gente conhece, pareceu-nos muito interessante para poder falar de ciência, tecnologia e de educação, que são os objetivos de um centro de ciência viva como é o exploratório. Numa primeira fase que se refere à construção do navio. Vemos a tecnologia utilizada, como se ligavam as placas de aço, os rebites, as fornalhas, como se locomovia o navio, como é que ele andava, a sua propulsão, etc. Portanto, é uma fase relativa à construção. Depois temos uma segunda fase relativamente à vida a bordo, não é? Porque este navio, além de outras coisas, era um luxuoso hotel flutuante. Temos exemplos de vestidos da época, temos exemplos dos lavatórios e dos sanitários que o navio tinha, temos exemplo de algum do glamour que se vivia nesses camarotes da primeira classe. Depois temos, como de facto nos interessa muito a tecnologia, temos a tecnologia muito baseada nas descobertas de Marconi, temos uma cópia muito fiel da central de comunicações do navio, onde se pode discutir e aprender um bocadinho sobre como é que o navio contactava e, no fundo, de onde foi dado o alerta para o desastre iminente. E depois chegamos à parte central do navio, que é a maior maqueta feita sobre o Titanic, com mais de 10 metros, com um rigor impressionante, que é o coração da exposição. É realmente uma maquete muito bem feita, muito complexa, que dá para perceber, de facto, in situ, como é que era o navio. Depois temos também a recolha da imprensa portuguesa, temos igualmente uma zona onde projetamos filmes de época, o que ajuda, no fundo, a contar toda esta história. Para facilitar a comunicação e a compreensão, temos audioguias em várias línguas, em português, em espanhol, em inglês, que as pessoas podem seguir e calmamente ir tendo conhecimento desta história. Bem-vindos a bordo do dia 10 de junho de 1907. Bem-vindos a bordo da história mais fascinante da maior obra de engenharia jamais construída pelo homem. Bem-vindos a bordo da reconstrução do navio dos sonhos. Bem-vindos a bordo do Titanic. O Titanic tem muitíssimas histórias, né? E muitas delas dramáticas. Por exemplo, há um grupo de pessoas Titanic que foi muito pouco falado, que eram os homens que abasteciam as caldeiras de carvão que estavam na base do navio, que obviamente foram os primeiros a morrer. É uma história dramática, mas muito impressionante, porque enquanto houve gente com vida, o navio continua a ter energia. Outra das coisas muito interessantes é a ideia de que o navio era inafundável. E, de facto, tudo isso, em poucas horas, foi posto em causa. Outro dos aspectos que nós temos estamos a preparar um guião pedagógico para as escolas, porque achamos que esta exposição tem um perfil muito interessante para visitas escolares transdisciplinares. Vamos também ter um livro chamado Os Talheres Mágicos do Titanic, que é uma história muito interessante, verdadeira, a partir de uns talheres que foram encontrados numa cómoda que flutuava na zona
da rota do navio. Essa cômoda foi encontrada por um bacalhoeiro português e os talheres são verdadeiros. A partir de vamos contar uma história e temos também uma aproximação a este assunto para crianças dos 6 anos. Portanto, é uma exposição preparada para toda a família.